Carta de Pedro, capítulo 1, verso 5 ao verso 11. O título da mensagem é Fugindo da Cegueira. Diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, falando que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão. Verso 11, o último verso do nosso texto de hoje. Pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, te damos graças. Queremos te louvar, engrandecer o seu santo nome, Senhor, nessa prestação de culto, Pai. Que estamos aqui em Vila Madalena, Pai, para louvar a Ti, para adorar a Ti. Já entregamos, Senhor, o nosso louvor através dos nossos cânticos, Senhor. Entregamos a nossa adoração através das canções que foram entoadas. Agora, Senhor, queremos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Que não seja a voz, Senhor, do homem a estar aqui trazendo a mensagem, que seja a Sua voz, que seja apenas um carteiro, Senhor, daquilo que o Senhor deseja, Pai. Que venha entregar a carta, Senhor. Que tenha, Senhor, a resposta, Senhor. Que tenha ensinamento, Senhor. Que vai trazer fruto, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Que eu não possa usar de nada que seja fora dela, Pai. Que eu não possa acrescentar, nem tirar, Senhor, nada daquilo, Senhor, que o Senhor colocou, para que chegue, Senhor, de uma forma muito limpa no coração, para que haja transformação de mente, Senhor, das pessoas que estão aqui, daquelas que estão nos vendo, daquelas que nos verão em algum momento, Pai. Mas que em nome de Jesus, que o Senhor possa trabalhar nessas vidas, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que o Senhor faz de melhor, Senhor. O maior milagre, Senhor, da vida, Senhor, é a transformação de caráter. Então, que caráter sejam transformados, Senhor, nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, fala conosco, Senhor. Não nos deixes sair daqui sem ouvir a Tua voz, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar, Senhor. Que possamos sair daqui conhecendo um pouco mais de Ti, Senhor. Conhecendo um pouco mais da Sua essência e do Seu conteúdo, Senhor. Para que nós possamos crescer em graça, em plenitude, Senhor. E na certeza do Evangelho que vem pela graça e pelo amor do Seu Filho amado Jesus Cristo, Senhor. Então que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa me usar, Senhor, nessa prestação de culto, Senhor. Que eu não fale nada que seja meu, Senhor, que eu não venha trazer nada que não seja, Senhor, coisa minha, para que eu venha apenas trazer a Tua carta, a Tua mensagem, Senhor, para o crescimento dessa igreja, Pai. Para o crescimento daqueles que estão aqui para ouvir, daqueles que ouvirão e daqueles que em algum momento estarão, Senhor, ouvindo essa mensagem em algum lugar, Senhor, seja aqui na igreja, quem está, Senhor, seja em qualquer tipo de mídia, mas em nome de Jesus, Senhor, fala aos Seus filhos, Senhor, toca corações, transforma mentes, transforma as pessoas, Senhor, nesse momento, Pai. É a oração que fazemos isso em nome de Cristo Jesus, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Você quer ser firmado na palavra? Você realmente quer ser firmado na santa palavra de Deus? E veja bem, quando eu falo de ser firmado na palavra, eu não falo firmado na palavra apenas do Antigo Testamento, apenas do Novo Testamento, não. Eu falo na totalidade da palavra. Em tudo que nela contém, em tudo que nela há. Você deseja, você quer realmente ser firmado nessa palavra? Você quer prosperar, tendo como base essa palavra? Então, meu irmão, você precisa de algo.
Você precisa de algo muito importante para que você possa crescer, para que você possa desenvolver, para que você possa caminhar. A sua caminhada de fé é uma caminhada difícil, uma caminhada que requer, em muitos momentos, uma parada, uma caminhada que às vezes requer que a gente pare, às vezes repense naquilo que a gente anda fazendo. Se você quer realmente ser firmado na palavra, você precisa crescer no pleno conhecimento do Evangelho. Você precisa crescer no pleno conhecimento do verdadeiro Evangelho. E quando eu falo do Evangelho, eu falo das boas novas, das boas notícias, da verdade. A única verdade que há se chama Jesus Cristo. Pois bem, o apóstolo Pedro, ao escrever essa segunda carta, ele tinha como um grande interesse combater os falsos mestres que vinham tentando impregnar a igreja de Cristo com as suas heresias. Parece não é uma verdade. Toda a palavra de vida, ela é contemporânea. Toda ela, se contextualizarmos, nós vamos chegar e parece que ela foi escrita agora para a gente, nesse momento, nesse tempo, nesse lugar, para essa igreja, para cada um de nós. Pedro, preocupado com a igreja de Cristo, ele escreve a segunda carta no sentido de combater esses falsos mestres. Falsos mestres que estavam dentro da igreja de Cristo, trazendo o quê? Trazendo heresias. Heresias ao povo de Deus. Da mesma maneira, Pedro também tinha um outro intuito, além de combater esses falsos mestres que estavam dentro da igreja, impregnando a própria igreja de Cristo com as suas heresias. Ele queria também, e tinha como intenção, fortalecer os irmãos, os cristãos da época, a avançarem e enfrentarem as lutas que vinham de fora do mundo. Então ele tinha dois interesses. Ele tinha interesse com que os crentes da época, os cristãos da época, combatessem com um braço forte, tanto o fogo interno, quanto o fogo externo. E hoje não é diferente. O combate continua o mesmo. É o combate dentro da igreja, para que a gente não possa ser impregnado, ser cheio de coisas que não são de Cristo, por culpa de falsos mestres que trazem heresias. E a gente também não pode avançar sem enfrentar as lutas que vêm do mundo, porque a porta do mundo está aí, meu irmão. Você, quando entra aqui nessa casa, o que você espera quando você entra? Você espera ter um momento de paz, um momento de adoração, um momento em que você vai ouvir a palavra, um momento em que você vai ter tempo para louvar. O mundo não oferece isso para você. No mundo você não vai conseguir fazer isso. Por isso que a gente entra dentro da casa do Senhor para congregar, para testemunhar, para ouvir Deus. Não que a gente não faça isso lá fora. Mas o mundo, ele quer impregnar a igreja. E a igreja está impregnada de falsos mestres também, a igreja de hoje. E Pedro, preocupado com isso, preocupado com os falsos mestres que existiam dentro da igreja, impregnando ela com heresias, ele também estava preocupado com o mundo, que também batia as portas da igreja, que também tentava entrar dentro da própria igreja. Fogo interno, fogo externo. E não é o fogo do Espírito Santo. É o fogo do espírito imundo. É o fogo do espírito maligno. E Pedro escreve essa carta justamente para combater. O contexto da carta era que os cristãos da época tinham que ter braço forte. Combater com braço forte. Porque começavam já a sofrer perseguições, exclusões da sociedade da época. E agora estavam impregnando a igreja algumas pessoas com doutrinas falsas, com heresias. Não é muito diferente, ou melhor, não é nada diferente do que a gente vê hoje. Muito pelo contrário. Essa carta ela não foi escrita para aquela igreja. Essa segunda carta, ela foi escrita
para a igreja de Cristo em qualquer tempo, em qualquer época. Sempre existiu isso. Sempre vai acontecer isso. O combate do fogo interno e o combate do fogo externo. Mas Pedro, à época, se dispôs a colocar no coração daqueles irmãos coragem. Coragem para que eles pudessem lutar contra estas heresias. Se manterem firmes na palavra. Manterem firme a sua genuína fé, que foi recebida por cada um deles e por cada um de nós, por causa não dos nossos méritos, nem dos nossos créditos, mas por causa da obra redentora de Cristo Jesus. Então, essa é a visão, é o interesse, é o panorama da segunda carta que Pedro escreve. E para fazer isso, Pedro ensina aqueles irmãos que a única maneira de combater a heresia, os falsos mestres, a única maneira de enfrentar as lutas lá fora, era de cabeça erguida. Porque de cabeça erguida, possivelmente o povo não ia sucumbir às dificuldades, às adversidades dessa vida. O povo devia se lembrar do Evangelho, crescer no Evangelho, perseverar nas promessas do Evangelho. Em Cristo Jesus, Deus, pelo seu divino poder, nos deu todas as condições necessárias para vivermos uma vida que agrada a Deus e vencer as heresias, e ao mesmo tempo sermos vitoriosos também sobre as adversidades do nosso tempo. Deus já nos deu tudo. Deus já nos deu tudo. Ele já proveu tudo. Se você sente falta de alguma coisa, você tem que repensar a sua vida e seu relacionamento com Deus. Mas eu não tenho tudo, você tem sim. Você tem a graça divina e ela já é suficiente para todas as demandas da sua vida, da minha vida, da nossa vida. A graça de Deus, ela já supre tudo. E principalmente, ela é suficiente para o nosso desenvolvimento na santificação, na santidade. Deus já nos deu tudo. Os dons, os talentos, os recursos espirituais, tudo nós já temos. Em quem? Em Cristo Jesus. Por isso, meu irmão, por mais que a gente possa até se preocupar, por mais que a gente possa até desconfiar, a gente não tem razão para duvidar da suficiência da graça de Deus. A gente não pode ter razão e nem motivo para procurar dúvidas na suficiência da graça de Deus e nem procurar recursos espirituais em outras fontes a não ser em Cristo Jesus. Tem gente que procura em outras fontes tudo isso, a suficiência necessária para seguir em frente. Tem gente batendo de porta em porta, de lugar em lugar, fazendo práticas estranhas, que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso é o que Paulo nos ensina no capítulo 2 de Colossenses, de 8 a 10. Os cristãos, eles têm recebido tudo de Deus. Não nos falta nada. Tudo que é necessário para nós nos equiparmos, Deus já supriu com a sua graça. Então, assim, nós não temos nenhuma falta espiritual. O problema não é Deus. O problema nunca foi Deus. Nunca foi e nunca será. Assim, a nossa suficiência, os dons dos quais precisamos, as grandiosas e preciosas promessas, elas já estão entesouradas em Cristo Jesus na nossa vida. E a maneira da gente desfrutar dessas grandiosas promessas é através do conhecimento da palavra de Deus.
Quantas pessoas têm sido enganadas por falta da palavra de Deus nas suas vidas? Se apegam a cada coisa que só Deus e sua misericórdia para poder estar presente e entender esse bendito ser humano falho. Nós precisamos do conhecimento de Jesus, do verdadeiro conhecimento do Evangelho. Por isso, é importante, ou melhor, é indispensável, que cada cristão cresça na graça e no conhecimento. É indispensável que nós cresçamos na graça, mas também no conhecimento. Então há um esforço tanto de Deus quanto nosso. E eu não estou falando aqui do esforço herculoide, não. Estou falando de recursos. O próprio Cristo fala dessa importância em João 17,3, ele diz: e a vida eterna é esta, conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, meus irmãos, minhas irmãs, se apropriando dessas grandiosas e preciosas promessas, pelo conhecimento pleno do Evangelho, nós, eu e vocês, como igreja, nos tornamos participantes da natureza divina, ao mesmo tempo que somos habilitados para lutar, vencer e nos livrar da decadência moral que prevalece no mundo. Essa decadência moral, ela tem uma fonte que se chama concupiscência da carne. E é isso que Pedro está nos ensinando nesses escritos. Então é assim, com essa breve introdução, que eu quero adentrar no texto central. Veja bem, nós começamos na segunda Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 5. Só que antes, Paulo, no próprio capítulo 1, no verso 3 e 4, ele fala da suficiência do Evangelho. Ele fala da dádiva do Evangelho. Agora, a partir do verso 5, Pedro passa a falar da necessidade de crescermos plenamente no Evangelho, como a única maneira de nos capacitar para viver de modo virtuoso, apropriando-se dessas grandiosidades, dessas preciosidades, promessas de Deus, e evitando a corrupção do mundo. Na verdade, a partir do verso 5, que foi quando nós começamos a falar nessa noite sobre aquilo que Deus quer, que saiamos daqui cheios, Pedro fala da necessidade de equipar, de fortalecer, de fundamentar a fé para os cristãos ao qual ele escreve, que somos nós. Mas não é qualquer fé. Tem gente que diz assim: não, mas eu tenho fé. Fé em quê? Crença em quê? Pedro aqui fala de uma fé. A fé salvadora. A fé salvadora que é tão preciosa e valiosa, que um dia nós recebemos da parte de Deus por causa da justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, e não pelos nossos méritos. Foi a justiça de Deus que nos garantiu essa fé salvadora, por meio do seu Filho. Em outras palavras, Pedro fala aqui da necessidade de termos certeza da salvação e de fundamentarmos essa certeza. Se você pegar as pesquisas, ou melhor, as estatísticas, eu não sei se você já recebeu aí alguém que trabalha no censo, bate na sua casa, e aí pergunta quantas pessoas moram, o que você se considera. Eu até achei estranho, se não considerava homem ou mulher quando a pessoa foi lá, quantos filhos eu tinha. E aí começou a fazer umas perguntas, e eu respondi as perguntas. Eu fico imaginando se houvesse um censo para o povo de Deus. Se batesse uma pessoa
em cada casa, de cada cristão, e fizesse apenas uma pergunta. Uma única pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você vai ser salvo? Você tem certeza absoluta da sua salvação? Ou você tem algum tipo de dúvida? Pedro aqui, ele fala da certeza da nossa salvação. A necessidade de sentirmos segurança dessa salvação. A convicção dessa segurança eterna, dessa fé salvadora. E ele diz que nós devemos evitar as heresias, vencermos as perseguições e não perdermos o céu de vista. Porque no momento que nós crescemos na palavra, no momento que nós desenvolvemos a nossa vida nesse conhecimento da palavra, alcançando a mente de Cristo, a gente vai cada vez mais se habilitar, cada vez mais ter capacidade para vencer as heresias. As heresias nada mais querem do que roubar de nós a certeza da nossa salvação. Olha, se você não fizer isso, Deus vai te punir. Olha, se você não fizer isso, Deus não vai te salvar. Olha, heresia. O que a heresia quer? Roubar a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Quer minimizar a obra de Cristo na cruz. É uma vergonha. Dizer para você que você tem que fazer alguma coisa a mais é dizer que Jesus não fez o suficiente. Isso é heresia. É tirar de nós a suficiência das grandiosas e preciosas promessas de Deus para a nossa vida. É isso que as heresias querem roubar de nós. Pedro estava preocupado. Eu fico preocupado. Você deve se preocupar com isso também. Mas no momento em que nós nos aprofundamos no Evangelho, nós vamos estar aptos para combater e rejeitar isso ao mesmo tempo que podemos enfrentar as perseguições que tem lá fora. E aí a gente não perde o céu de vista. A gente não pode cegar os nossos olhos e perder o céu de vista. Nós não somos cidadãos desse mundo, nós estamos aqui. Mas o reino do nosso rei não é aqui. O nosso local não é aqui. A vida eterna não é aqui. Nós temos um lugar onde estamos caminhando para chegar lá. A passos largos, a passos curtos, o que importa é a gente caminhar. A gente tem um alvo que se chama Jesus Cristo. A gente tem um alvo que é a nossa salvação. A gente tem coragem de falar isso? A salvação é individual. Se Deus voltar agora, e eu espero subir em nome de Jesus, eu espero que ninguém pegue no meu pé, mesmo porque não vai conseguir. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu oro todos os dias: Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Que o Senhor voltar na minha época, que o Senhor possa me levar em nome de Jesus, que eu possa me manter firme, que eu possa me manter firme nas Escrituras. Mas infelizmente muitos irmãos, ou melhor, eu não vou nem chamar de irmão, eu vou chamar de membro do corpo, né? Que se diz membro pelo menos, tem dificuldade, tem dúvida, são confusos quanto à salvação, sobre a certeza da salvação na vida deles. Por causa disso, eles deixam de experimentar a antecipação das promessas de Deus, dos benefícios da fé salvadora. E veja bem, a fé salvadora não trouxe para nós apenas os benefícios da salvação em si propriamente,
mas todo o processo de santificação é usufruir dos benefícios da fé salvadora. E muitos, por não terem certeza da salvação, não estão usufruindo. Muitos estão vivendo como membros da igreja e deixando de usufruir dessas promessas que a Bíblia diz. Pedro diz que elas são riquíssimas, que são preciosas essas promessas. Muitas delas, eu creio que a maioria delas, se não absoluta, são para nós vivermos aqui, já nessa vida. Para a gente viver aqui. São benefícios para que a gente possa viver aqui. São preciosidades para que nós possamos viver aqui. Essas pessoas, além de não viverem as bênçãos do Evangelho, elas ainda se tornam presas fáceis para os falsos mestres que estão dentro das igrejas. São os famosos analfabetos bíblicos funcionais que correm o maior risco de se afundar numa heresia e se deixar bater pelas perseguições que vêm do mundo. Mas podemos ver que muitos motivos dos quais muitos não têm certeza da salvação, muito provavelmente, está na falta do conhecimento profundo e preciso do Evangelho. E assim eles têm uma fé frágil, uma fé deficiente. Eu estava num local e aí a pessoa falou comigo assim: eu agora estou frequentando uma igreja X, a igreja que eu estava, fui para uma igreja X, eu falei: que benção. E aí, nessa conversa, me aparece uma terceira e uma quarta pessoa. E aí, quando essa pessoa que estava conversando comigo viu, aí, oi, tal, blá, blá, blá. Aí saiu, um lugar fechado, mas aí onde tem algumas pessoas, e aí saiu as duas pessoas, aí ela virou e falou para mim assim: olha, essa irmã aí, quando coloca a mão em cima da cabeça de alguém, eu falei: o que tem? Ela falou assim: não, como ela tem poder. E eu pensei assim: como você é uma analfabeta bíblica, como você é uma analfabeta funcional de palavra da vida. O poder não emana de nada. A fonte do poder está no Altíssimo. Não é a mão da irmã. Se acontece alguma coisa, é porque Deus derramou alguma coisa sobre a irmã. Mas não é a mão da irmã. É a mão de Deus, se for. Eu não sei. Quantas pessoas estão na igreja? 5, 10, 15, 20, 30 anos. É como se você estivesse no colégio e não soubesse escrever nem ler. 10, 15, 20, 30 anos. Pedro sabia que era indispensável para o povo de Deus a segurança da salvação para a vida dos irmãos. Para quê? Para que eles pudessem enfrentar as adversidades, agradar a Deus. Pedro sabia disso. Meu irmão, a certeza da salvação traz para a gente aí alguns benefícios para nós. E é imprescindível a gente fazer uma séria reflexão sobre salvação na nossa vida. É imprescindível a gente parar e analisar a nossa vida pelo prisma da salvação. A gente não pode se contentar em vir aqui apenas nos domingos e nas quartas. Está na hora da gente parar, fazer uma reflexão profunda a respeito da salvação. E se você tem certeza da salvação, se você de fato está convicto de que Jesus, tudo que Ele fez já te alcançou, se a sua fé é genuína, ao qual Pedro está falando aqui no verso 3, e você já recebeu, amém. O crente ele não pode se contentar com poucas coisas, com pouco tempo. O
poder do conhecimento do Evangelho é diário, é em todo o tempo. O que não falta para a gente é motivo, para a gente poder não se contentar e poder cada vez mais ter essa fé salvadora no nosso coração, essa fé genuína que Pedro tanto fala. Quer ver? Vou te dar um motivo. Se você tem certeza pelo seu coração, quem é que enche seu coração dessa certeza e dessa segurança? Dessa certeza no mais alto nível de alegria, principal benefício da salvação? Alegria. Você tem alegria no seu coração? Mesmo diante das lutas, mesmo diante das adversidades, você tem alegria no seu coração? O cristão que tem certeza da salvação, ele tem um coração alegre. Mesmo sofrendo, mesmo em meio às vicissitudes, ele se alegra. Ele alegra diante do Senhor em meio a todas as circunstâncias. Ele não deixa se abater a ponto de não entrar na presença do Senhor. 1 João 1,4 diz assim: e escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. Que coisas eram essas? As coisas concernentes à certeza da nossa salvação. Você tem certeza que se morrer agora, você vai se encontrar com Cristo? Vou dar outro motivo para você. Pedro sabia que essa certeza elevava a alma dos irmãos a procurar os propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus eles são maiores para a nossa vida. Quando não se tem certeza da salvação, a pessoa fica agarrada aqui nessa terra, fica agarrada aqui nessa vida. Quem não tem certeza da salvação tem o maior medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Quer se agarrar em tudo. Eu até creio, sinceramente, que Deus colocou essa pandemia para que a gente pudesse olhar para Ele. E eu acho que a igreja, o povo de Deus, fracassou nessa prova aí. Quantos se desviaram? Aí depois da pandemia foi a esperança na vacina. Quantos tomaram a vacina e morreram? A esperança do cristão, do crente, ela tem que estar pautada no Senhor. Quando a gente tem certeza da nossa salvação, a nossa alma ela busca propósitos mais elevados, os propósitos de Deus. A gente fica grato, cheio de louvor e adoração por essa certeza, e não angustiados, temendo o pior. Então, em vez de reclamar, murmurar, vamos louvar. Vamos agradecer. Outro motivo, essa certeza da salvação, ela traz uma coisa que é tremenda, que é paz de espírito. Hebreus 6,19 diz: temos essa esperança por âncora da alma, segura e firme, que entra no santuário que fica atrás do véu. Essa âncora que o autor de Hebreus fala aqui no capítulo 6 é a salvação eterna. E isso, meu irmão, ninguém rouba de nós. Para isso precisamos ter certeza da nossa salvação. Vou dar mais uma. A certeza da salvação, ela fortalece a alma contra as tentações e as provações. O inimigo, ele sempre está com uma bandeja de oferta, sempre com uma bandeja de propostas. Mas aquele que tem certeza da salvação sabe que em Cristo há coisas maiores. Não tem nada nesse mundo, nada nessa realidade que possa ser comparado ao que nós já ganhamos em Cristo Jesus. Absolutamente nada. Essa certeza nos enche a ponto que o inimigo pode vir e nós dizemos a ele que temos Cristo e que em nós temos muito mais e sempre mais com ele. O último motivo que eu vou te dar da certeza da salvação, que
traz o benefício, essa certeza da salvação, ela nos obriga à obediência. Ou coisinha difícil para o crente. Essa acho que é a mais difícil. Essa daí, se fosse botar no vestibular do crente aí, eu não sei não. Tem certeza da salvação pela obediência que você tem em Cristo? Porque quem tem certeza da salvação, o seu alvo é agradar a Deus. Então, como é que a gente agrada a Deus? Obedecendo a Deus. Obedecendo ao Senhor. Porque Ele sabe, o crente sabe o que Cristo fez por Ele na cruz, é incomparavelmente maior, muito maior do que o que Ele pode fazer para Deus. Então Ele vai dedicar a sua vida ao Senhor. Ele vai obedecer ao Senhor. Salmo 119, 166 diz assim: espere o Senhor na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. Por outro lado, meu irmão, a incerteza no coração, o não saber se a salvação é certa, o que gera? Pronto. Vamos lá no verso 5 do texto central. Diante de tudo isso, Pedro fala para nós, ele vai dizer assim, versos 5, 6 e 7, ele diz assim: por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm. Já falei de fé. Mas Pedro fala que a gente tem que acrescentar a fé que nós temos, a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Veja bem. Ele começa dizendo o seguinte: por causa disso, ou seja, por esse motivo que eu acabei de escrever, de falar da importância de ter certeza da salvação, por esses motivos todos aí que eu acabei de enumerar, a necessidade e os riscos de não se ter eles, por causa disso, diz Pedro, devemos concentrar, empenhar, nos esforçar, ter senso de urgência necessário que esse assunto merece, por causa da importância da nossa salvação e da certeza dela. Então nós devemos nos empenhar no máximo, sermos zelosos, deixarmos de ser preguiçosos. Para quê? Aí eles falam, para acrescentar, para suprir, para fornecer. Veja bem, ou seja, agora que Cristo já nos deu tudo que Ele podia dar, a gente agora, com os nossos esforços, a gente precisa acrescentar algumas virtudes necessárias à nossa vida, para manter a segurança da nossa salvação, para aumentar cada vez mais essa segurança. Acrescentar onde? Na nossa fé. A nossa fé é salvadora. Então essa fé salvadora, que já foi o suficiente para entendermos o que Jesus fez lá na cruz, que já é o suficiente para a gente tomar posse do que Ele fez, agora nós com ela precisamos acrescentar algumas coisas a ela. E aí cabe os nossos esforços. Pedro fala, agora é desde vocês, meus irmãos. Agora é com vocês. Os falsos mestres estão aí, as heresias estão na igreja, o mundo está batendo aí lá fora, perseguindo vocês. Agora é com vocês. Cristo já fez o que tinha que fazer, agora é com vocês. Acrescentem a sua fé. A fé da salvação acrescente algumas virtudes, algumas características, porque senão essa fé ela vai ficar frágil, vai ser uma fé rasa. Agora compete a vocês, a nós cristãos. Claro, o Espírito Santo sempre nos ajuda, mas nós devemos nos esforçar. Eu não sou da turma do uma vez salvo, salvo perto da vida, não. Eu não sou dessa turma.
Eu não sou da turma do alvará que pode fazer qualquer coisa. Levantou uma vez uma mão na igreja, pode fazer o que quiser, que vai ser salvo. Eu não sou dessa turma, não. Não vejo alvará nenhum. Sei que tem grande parte da igreja, inclusive pessoas e teólogos importantes, doutrinas importantes, igrejas importantes e sérias, não é bagunça, falam que uma vez salvo são uma coisa da vida. Eu não quero entrar nesse assunto de eleição também, tanto que eu nem usei essa palavra, porque a gente tem que ir lá para a etimologia do que está escrito, ou no grego, no aramaico, vai depender do que está escrito, mas amém. No contexto, isso aí a gente deixa para os teólogos. Mas aqui Pedro está preocupado, ele fala, olha, se vocês têm essa fé salvadora, que vocês encontrarem em Cristo Jesus, para vocês combaterem agora esses falsos mestres que estão impregnando aí a igreja, para você combater as perseguições, vocês têm que acrescentar características, virtudes, e é o que ele fala aqui. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm à virtude. A virtude, na realidade, é a primeira característica. E veja bem, se você somar do verso 5 ao 7, são 7 características. 7 é um número perfeito de Deus. São 7 características que precisam ser acrescentadas nessa fé salvadora. E para isso, nós, como diz ele aqui, devemos concentrar todos os nossos esforços. E quais são essas características, essas 7 características? A primeira característica é a virtude. E aqui, quando ele fala em virtude, tem a ver com excelência moral, tem a ver com bom testemunho. Do que adianta você falar que tem fé e vive como ímpio? Aquele que não tem fé não tem sentido. Então, para que a sua fé seja forte, as pessoas precisam ver na sua vida integridade, precisam ver na sua vida excelência. É muito triste a gente ver uma pessoa que diz que tem fé e até dizer que já foi salvo, dizer até que tem certeza da sua salvação, e você olhar para a vida dele e ver que a vida dele não diz nada disso. Por isso que eu não acredito. Uma vez salvo, salvo para a vida dele. Porque Pedro fala isso. Acrescentem a fé que vocês têm a virtude. Essa virtude tem a ver com isso. Excelência moral, bom testemunho. Essa característica somada à fé e as outras características, ela vai defender a cada um de nós das heresias, das perseguições. A segunda característica que ele fala aqui é o conhecimento. E que conhecimento é esse que ele fala? O conhecimento adquirido. O conhecimento conquistado por meio de estudo. Porque se nós temos que concentrar os nossos esforços no conhecimento, é o conhecimento de Deus. Quem tem que concentrar somos nós. Como é que a gente faz isso? Adquirindo, conquistando. Por meio de quê? Por meio de estudo, por meio de experiência, por meio de uma diligência, de uma meditação, de modo que a gente possa adquirir a mente de Cristo. Então, a nossa fé precisa ser somada ao estudo da palavra de vida. Senão vai ser que nem o que tem por aí. Essa bagunça, esse barulho. Na realidade, o Espírito Santo, quando você estava morto em seus delitos e pecados, ele gerou fé no seu coração, para você crer no sacrifício de Cristo. E isso é a fé salvadora. Agora essa fé, ela precisa crescer, desenvolver. Pelo quê? Pelo estudo da palavra. Para isso a gente tem que estudar. Eu conheço muita gente que veio de uma denominação, e sempre quando alguém fala mal dessa denominação, eu falo assim, não fale mal. Não fale mal dessa denominação. O pessoal, me perdoe até, porque me esculhamba a denominação, eu falo assim, não fala isso dela. Porque o que eu já conheci de gente que foi convertida dentro daquela igreja, eu falei assim, não faça isso. Só que chega um determinado momento que a maioria que quer se aprofundar sai. Porque a igreja quase que trabalha 24 horas
só com libertação. Quase não tem o estudo da palavra. Mas trabalha profundamente com libertação. A igreja tem que trabalhar com libertação, somado ao estudo da palavra. Para isso a gente tem que ser dedicado, a gente tem que meditar, ter conhecimento adquirido. Tem gente que lê um versículo na Páscoa e outro no Natal. Não tem como crescer assim não, meu irmão. É a mesma coisa que se alimentar 2 vezes por ano. Com certeza já está morto espiritualmente. A gente não pode abrir mão do estudo da palavra de vida. É importante o crescimento do cristão. Paulo elogia Timóteo, porque desde pequeno ele aprendeu as Sagradas Escrituras. Terceira característica que Pedro fala, domínio próprio, significa literalmente autocontrole, disciplina no autocontrole. Calvino dizia que a disciplina é de fato o segredo do crescimento espiritual. Todo crente, se for disciplinado, ele vai crescer. Disciplinado em quem? Em todos os sentidos. Aqui, no contexto, é ser disciplinado para não ser levado pelas artimanhas de Satanás, para ir atrás das coisas do inimigo. Às vezes é matar o próprio desejo. O atleta de alto rendimento, ele tem que descansar bem, ele tem que dormir bem, ele tem que dizer não para o excesso. Isso desde pequeno. O cristão não tem como acender uma vela para Deus e outra para o diabo. Nós temos que agradar ao Senhor. A quarta característica, perseverança. Em algumas traduções, eu não sei se é a sua, está escrito paciência. Nesse contexto aí significa firmeza cristã. É a mesma palavra que Paulo utiliza em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Sabe o que é isso? Junto a essas características, mas a nossa fé salvadora, a gente tem que acrescentar, ser resignado, sermos firmes, sermos determinados, mesmo sofrendo, mesmo em luta. É isso que ele fala por perseverança. Aí usa a quinta característica, a piedade. A piedade é o quê? Que nem eu estava com um colega essa semana que chegou um rapaz no ponto, não entendi o que ele falou, daqui a pouco o colega foi, deu uma moeda, a pessoa saiu andando, o que ele falou? Eu não sei, deu uma moeda e ele foi embora. Não é dessa piedade que eu falo, não. Ele se sentiu piedoso. Aqui a piedade que Pedro fala também pode ser traduzida como reverência a Deus, uma adoração verdadeira a Deus. Aquele que tem certeza da salvação, o grande desejo dele é adorar o Senhor. Se você fica tanto tempo sem vir à igreja e não se debulha em adoração a Deus, repense sua fé no sentido da salvação, porque não tem lógica nisso. Sexta característica, fraternidade. Fraternidade é bondade horizontal, é compaixão, interesse, aí sim de ajudar o outro, é ter interesse de ser bom para o outro, é ser cortês, é ser amigo, ser fraterno. Tem gente que olha para o irmão do lado e não dá nem a paz de Cristo. Não pergunta nada, sei lá, entra, sai. Não estou nem falando aqui que nós somos tão poucos. Mas tem igreja grande aí que nem a paz de Cristo os irmãos dão. Nem uma conversa, puxa. Eu lembro que há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, eu chegava na igreja cedo, né? Eu era ministro, antes de eu ser ordenado diácono, eu sempre cheguei cedo na igreja, nunca deixei de chegar cedo na igreja. Se passasse, acho que eu sempre chegava 1 hora antes, se passasse aquela 1 hora antes, eu achava que eu chegava atrasado. Eu faço isso até hoje. Sempre chego bem antes na igreja.
E eu lembro que teve um tempo, pelo menos um ano e meio, que eu chegava na igreja e eu vi uma menina que chegava mais ou menos no mesmo horário que eu. Então eu acendia as luzes, às vezes eu acendia as luzes da igreja, não todas, porque a igreja é imensa, lá em Olaí, a igreja cabe 1.240 ou tantas pessoas sentadas, e eu acendia algumas fileiras só da igreja, mas tinha uma menina, ela devia ter uns 12 anos, 13 anos. Aí ela entrava na igreja, aí ela ia para um canto. Aí ela começava e ficava no canto orando. Se ajoelhava e ficava lá 10, 15, 20 minutos. Passava, dava paz, 10, 15, 20 minutos. Aquela menina entrava, participava do culto, saía. Entrava, chegava o mesmo tempo que eu, orava ali 10, 15 minutos, todo o culto. E o culto lá é terça, quinta, domingo, mais de 1 minuto. A menina não faltava tudo. Eu lembro que pelo menos um ano e meio ela ficava fazendo isso. Daqui a pouco eu vi um rapazinho chegar do lado dela, que aí começou a fazer a mesma coisa que ela. Não sei se eles se casaram, não tenho ideia, primeira vez que eles tinham se casado. Mas eu via naquela menina, ela dava a paz do Senhor, pequena, 13 anos. Aquilo enchia meu coração, porque as pessoas que ficavam ao lado dela falavam com ela e ela era cortês, ela queria ouvir. E eu ficava pensando, uma menina de 13 anos, 14 anos, que maturidade que tem. Ela já chegava na casa do Senhor, já em oração, ela começava a orar. Não era pouco não, meu. Não é porque ela era mais espiritual que todo mundo, não. É o senso dela. Eu li essa passagem, comecei a formular essa mensagem, eu me lembrava dessa menina. Que ela também tinha essa característica de ser fraterna, apesar da pouca idade. Ela falava, era cortês com as pessoas. Por último, Pedro fala amor. Não adianta nada ter essas 6 características anteriores se não tiver amor. Na realidade, a fé vai passar, mas o amor vai continuar. Aqui é o amor de primeira carta que Paulo escreve a Coríntios, lá no capítulo 13, é o amor ágape. A gente deve experimentar cada vez mais, buscar cada vez mais desse amor. Bom, para a gente ir caminhando, verso 8 e 9 diz assim: porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Eu vou ler de novo, depois do que ele fala ali, da fé salvadora e do que a gente tem que acrescentar como característica e qualidade dessa fé. Aí ele vem e fala assim: porque essas qualidades das 7, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, algumas versões diferentes, nem frutíferos, aonde? No pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Aqui diz que se a sua fé tiver essas características e elas crescerem em suas vidas, você vai ser frutífero, você vai ser ativo, você vai ser uma pessoa que vive. Em compensação, se alguém não as tem, ele é cego, espiritualmente cego, tem falta de discernimento, é presa fácil para os falsos mestres. O que ele ouve, ele não discerne, ele aceita. Não, o pastor falou isso lá no igreja. Sim. O pastor falou isso. O pastor falou. Aquele que não tem discernimento vai atrás de qualquer coisa. Corre atrás do vento, não sabe para onde vai, até que acaba se esquecendo da purificação dos pecados dela. Sabe o que é isso? Ele diz, esqueceu do sacrifício de Cristo. Fica correndo no vento e esquece. E isso aí, segundo Pedro, é um perigo iminente, que tem que ser atendido rapidamente. Para encerrar, verso 10 e 11 diz assim:
Por isso, irmãos, procurem com empenho, novamente ele fala de empenho, cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Pedro, ele reforça o nosso ânimo e empenho para a gente consolidar a nossa fé salvadora. Ter certeza, ter convicção da fé salvadora, daquilo que Deus fez por nós, por Cristo, e continua fazendo através do Espírito Santo. A obra não acabou. O Espírito Santo continua trabalhando. João, em Apocalipse 7, de 1 a 8, em 14, de 1 a 5, viu os que entrariam no céu. E eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Eu não sei como é que vai ser, se vai ter um segurança lá, mas não entra penetra no céu. Ninguém vai entrar e penetra no céu. Eu estava aqui perdido. Não vai. Não vai. Não sei como é que vai ser. Não tenho noção. Mas penetra, não entra no céu. Então o que a gente precisa? A gente precisa se empenhar para estar entre esses irmãos que vão entrar no reino dos céus. E para isso a gente não pode tropeçar aqui na terra. A gente não pode tropeçar. Jesus, ele fez uma promessa em João 10, 29. Ele disse: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Cristo aqui está falando daqueles que são perseverantes na fé salvadora, aqueles que perseveram na fé. Se você tiver convicção a respeito da sua salvação e tiver aquelas qualidades e características somadas a isso, meu irmão, o inimigo não vai ter êxito na sua vida, e a sua entrada é garantida no reino dos céus. Quem veio da Wesleyana já deve conhecer essa história. Perguntaram a John Wesley o que ele gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse. A resposta dele foi simples: o que eu estou fazendo agora. Essa foi a resposta dele. John Wesley, o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? O que eu estou fazendo agora. Sabe o que é isso? Convicção. Convicção da salvação. Qualquer coisa que você esteja fazendo, se Jesus voltar, está convicto que você vai para a igreja do céu. Eu falo que eu não vejo a hora, ainda tem muito tempo, graças a Deus. Eu fico com o Senhor, olha, eu quero ir, mas eu quero fazer muita coisa aqui, mas me dá mais tempo. Mas eu ouvi uma vez um pastor amigo que falou assim para mim: eu às vezes tenho a sensação que eu já estive no céu. Eu falei: por quê? Ele falou assim: porque eu sinto saudade de lá. Eu achei aquilo tão profundo e tão impactante. Quando ele falou aquilo ali, eu fico até arrepiado. Ele falou assim: eu sinto saudade do céu. Eu falei: glória. Coisa que eu mais quero é estar no céu. Jamais eu, que sou todo torto, me considero um errante na vida, cheio de defeitos. Coisa que eu mais quero é ir para o céu. Se a gente se enquadra, ou se você se enquadra nessa fé, nessa pessoa que tem fé salvadora, fica tranquilo, você pode cantar Maranata, a hora vem Senhor Jesus, porque tem gente que, se falar Maranata, a hora vem Senhor Jesus, fica até com medo. Né? Tem gente que fica com medo, fica assim, nada, não quer falar, porque já viu, né? Se vier, não sabe se vai subir ou não. Eu creio que não é seu caso, mas se for, com certeza não é o pessoal daqui que está na igreja. Mas se for o seu caso, ele está vivendo uma hora aí, repensa na sua vida espiritual. Repensa na sua vida espiritual. Fecha teus olhos com a tua cabeça. Vamos ter uma momento de oração. Deus bendito, Deus amado, louvado seja o seu santo nome, glorificado seja o Senhor em toda a terra. Em nome de Cristo, queremos te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor faz. Queremos
acrescentar em nós essas características, agora com o entendimento, Senhor, que devemos ter pleno conhecimento do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, para que não possamos cair nas artimanhas de Satanás. É a oração que fazemos em nome de Cristo, que todos digam amém.